Oi, turma. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo vídeo anterior que eu fiz, né? Eu não consegui explicar direito. Eu sou bem sincera com as pessoas que seguem, né? Que estudam junto comigo. Como eu já falei desde o princípio, já tem quase 5 anos que a gente faz estudo pelo YouTube, Instagram, Face, Quai, TikTok, né? Esses vídeos acabam sendo propagados. E tem aquelas pessoas que seguem eles dia a dia, ficam esperando o momento para poder continuar os estudos. Aí na segunda-feira, quando eu fui fazer, eu ainda, na quinta e sexta da semana passada eu não fiz, eu tô tendo alguns problemas domésticos, né, de encanamento, água, isso dá uma dor de cabeça dentro de casa, uma insegurança. E aí na quinta e na sexta eu não tive condições nenhuma de fazer. Falei, segunda-feira eu tô descansada, eu vou fazer. Mas aí eu fui fazer esse texto, né, da constelação do cocheiro e falei, poxa, não ficou legal. Eu assisto depois que eu faço os vídeos, eu não regravo, eu não edito, do jeito que eu faço, vai para vocês, né, o natural. Até porque eu não quero seguidor, o que eu quero é estudo, o estudo tem que ser assim. Depois que eu fui ver o vídeo, eu falei assim, meu Deus, quantos erros, quanta falta, né, de seriedade, ficou muito aberto assim. E eu busquei o livro que foi citado aqui, A Caminho da Luz, do Emmanuel, né, no capítulo 3. Ele fala bem no início, né? Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 3. Até levantei e fui buscar na estante para ver se eu achava o livro. Eu estava assim tão aérea que o livro é um dos primeiros, das primeiras obras do Chico. Eu realmente já tinha ele aqui, mas nem enxerguei, gente. Então eu peço desculpa porque realmente a minha cabeça não está muito boa, mas é um compromisso que eu fiz com Deus, não foi com ninguém, de fazer esses estudos diariamente e me empenhar o mais possível. Como esse trecho foi citado do livro A Caminho da Luz, do Chico, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, eu resolvi pegar o livro para ver se a gente entende um pouco mais esse capítulo. Então, a obra que nós estamos estudando aqui são Os Exilados da Capela. Porém, tem essa citação do livro A Caminho da Luz. E eu vou fazer a leitura dessa citação para a gente poder entender um pouquinho melhor. Até falei no final do vídeo, né, o anterior, falei, gente, quem tiver o livro, entra lá, vai buscar a informação, vê se consegue entender um pouquinho melhor, né? Porque eu não tinha conseguido explicar bem. Não significa que eu vou ler com vocês e eu vou saber explicar, mas a gente vai tentar, tá bom? A boa vontade, ela é o princípio de toda e qualquer mudança que nós queremos ter. Eu fiz uma palestra há um tempo atrás onde eu falava sobre a boa e a má vontade. E Deus, ele cria tudo através da vontade dele, que é o pensamento operante, que é o pensamento transformador. Então a gente não pode ficar estagnado diante das circunstâncias porque a gente acha, acredita talvez que não sejamos capazes. Pelo contrário, nós temos que acreditar e ter a iniciativa. A iniciativa, ela surge pela boa vontade. Então nenhum texto que eu vá ler, que eu vá estudar com vocês podem, eu vou confiar em tudo que a Patrícia fala. Não, eu tenho a boa vontade de ler e de tentar entender e repassar o que eu entendi para vocês. Mas não significa que aquilo que eu falo, que aquilo que eu entendo, seja a verdade, porque a verdade é muito complexa. Ela vai de acordo com cada um, de acordo com o seu entendimento. Então, a verdade absoluta, a gente só vai conhecer através dos ensinamentos do Cristo. Mas ele tinha a verdade. Nós ainda estamos interpretando essa verdade de acordo com o nosso grau de conhecimento e experiências, né, de desenvolvimento espiritual. Então, essa verdade absoluta só para espíritos superiores. Para nós não existe isso. Então, tomar pancada, né, porque a gente não sabe ainda, não é justo. Porque nós estamos tendo a boa vontade de aprender, tá bom? Isso é tentando justificar o porquê dos vídeos. É estudo. Não é uma pessoa que tem conhecimento total para poder falar sobre o assunto. São estudos. Às vezes entra alguém no privado, sempre me cutuca, né?
Você podia falar sobre isso, você está falando uma coisa errada. Eu estou no meu grau de entendimento. O certo e errado é muito íntimo. Talvez o que eu estou achando certo para mim é errado para alguém porque ele está num outro grau. Então a gente só tem que ter o respeito. É o que eu peço, né? Que aqui só tem boa vontade. Conhecimento, eu estou em busca dele. Vamos lá então. Dentro desse capítulo do livro Os Exilados de Capela, capítulo 1, eu vou continuar no capítulo 1 hoje. A constelação do cocheiro. Foi citado o capítulo 3 do livro Caminho da Luz, do Chico Xavier. 3.1. Não, perdão. No capítulo 3 ele vai falar sobre as raças adâmicas. Já começa bem interessante, porque quem vem da católica lembra que era só Adão e Eva. Aqui ele está falando de raças adâmicas. 3.1. O sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Então, vamos lá. A sua luz gasta cerca de 42 anos, sendo que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, imagina quantos quilômetros que não está distante de nós, Capela, certo? Até eu falei ontem não, na leitura anterior, ontem eu não tive condições de fazer, eu parei. Falei, eu tô falando bobagem, eu parei. Aí ontem eu não quis fazer leitura. Antes de ontem, quando eu fiz, eu ainda fiquei, será que Capela é próximo daqui? Né? Quem assistiu o vídeo viu que eu estava bem confusa. Agora aqui já esclarece. 42 anos para que chegue a luz de Capela até aqui, sendo que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então ela está muito, muito, muito distante de nós. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram, física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade, e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Então, ela está bem adiantada moralmente em vista dos mundos que nós temos por aqui, que ainda estão enraizados em orgulho e egoísmo, as duas chagas que Jesus condena. No 3.2, um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade,
que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então Capela estava passando por uma transformação moral, né? Essa transição que nós estamos passando hoje, Capela também passou. Ainda existiam espíritos que estavam se rebelando contra toda a transformação moral, ainda enraizados, né, no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua ganância, nas suas faltas de virtudes, tentando impedir a transformação do planeta. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, como todo mundo já deve ter visto em vários vídeos e estudos, degradar os exilados da capela para cá não foi castigo. O que foi a benevolência de Deus na vida de todos. Porque como aqui era um planeta ainda muito atrasado, dentro da... como que eu posso explicar? Dentro da selvageria, né? Dentro daquele contexto pré-histórico, de homens ainda que não tinham raciocínio, que não se desenvolviam enquanto humanos, estavam mais para o lado do selvagem do que humano. Então, os capelinos que estavam lá dando trabalho para o planeta, não queriam que o planeta se tornasse um planeta melhor, eles precisavam de um lugar que fosse mais selvagem para eles utilizarem o conhecimento que eles já tinham, tanto o conhecimento tecnológico, material, como também um pouco da sua moral. Mesmo que não avançada, eles tinham muito mais do que os que estavam aqui, os selvagens. Então eles vieram passar pela pele de selvagens, buscando o seu adiantamento moral através do sofrimento dessa selvageria. A gente lembra que entre os selvagens existia o canibalismo, existia a caça, né? Hoje o que a gente tem o nome por estupro, na época era uma coisa normal, né? Como agem os selvagens. Então assim, no meio de tanta selvageria, o seu conhecimento, além de se desenvolver através da dor, já que Jesus ensina pra gente o quê? Não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Não é castigo, é você colher aquilo que você plantou. O local selvagem não significa que o espírito era selvagem. Eles eram desenvolvidos intelectualmente, porém não tinha moral. A moral era pouca. Então eles precisavam passar por esse momento de lapidação, de sofrimento, como a gente passa o ferro pelo fogo para transformar o ferro numa obra de arte. Eles passaram também por isso, né? Ou nós passamos por isso, que nós não estamos livres de ser um desses, né, capelinos. E diante do sofrimento, eles também colaboraram para o progresso daqueles que estavam aqui. Então é ajuda mútua, né? E essa ajuda mútua existe entre os planetas. É uma comunicação dos espíritos superiores. Eu não sei se... Eu acho que vai chegar nessa parte onde que Jesus também, ele é um dos governantes de capela, né? E então ele busca atrelar essa ajuda entre os planetas para que os espíritos mais endurecidos possam se desenvolver e ajudar aqueles que estão ainda mais atrasados do que os endurecidos. Vejam bem, não é como é uma força-tarefa para que todos possam evoluir. Né? Não tem como você fazer a pessoa evoluir, ela tem que evoluir por si só, então ela tem que ter condições para evoluir. Para ter essas condições, ela tem que estar em ambientes propícios para isso. Então, às vezes, uma pessoa endurecida, uma pessoa que só pensa em riqueza, em material, se ela ficar num meio cômodo, de muito luxo, de muito conforto, ela não vai adiante, porque ela está naquilo que ela gosta, naquilo que ela quer, ela não vai sair daquilo. Então, é necessário que ela saia aquela zona de conforto e ela entre num estado até mesmo de sofrimento para que ela possa sentir o valor do bem material a dividir com os demais e não ter só para ela, viver só para ela dentro daquele mundo egoísta. Eu creio que seja esse o fio da meada do nosso estudo, né?
3.3 Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Eu vi um vídeo há pouco tempo, eu creio que esse vídeo estava fidedigno às palavras do texto. É um vídeo feito pela IA, né? Então os personagens, a gente não via pessoas, a gente via figuras criadas pelo sistema de IA. E a cena era exatamente como essa daqui, fidedigna, igualzinho que eu li, eu vi no vídeo, né? Os seres chegavam de capela, num determinado salão, Jesus vinha, aparecia para eles todos chorosos, eles não queriam reencarnar na terra, eles não queriam ficar longe dos parentes, daqueles com quem eles tinham um apego, porque o apego que a gente imagina é o apego só material, dinheiro, poder, carro, casa, roupa, né? Status, nome, cargo, e não é só isso. Às vezes a gente tem aquele apego físico de pessoas, a gente quer ter pessoas perto de nós. Então eles choravam muito nesse vídeo que eu assisti, pelo apego principalmente sentimental, né? Que eles queriam ter pessoas que eles amavam ali perto deles. E Jesus explica, vocês podem voltar para perto deles assim que vocês desenvolverem a moral, porque eles desenvolveram, vocês não. Então é um estágio na Terra. Vocês vão lá, vão ajudar a evoluir aquele pessoal que está lá, né, paradinho ainda na selvageria. Vocês têm a tecnologia, vocês têm avanços, né, de desenvolvimento material e intelectual que podem ajudar a elevar esses que estão na selvageria lá no planeta Terra. Então vocês vão lá para ajudar esse pessoal e desenvolvendo esse amor ao próximo, vocês também vão se desenvolvendo moralmente, ao qual estagiando e passando dessa fase, vocês podem retomar as suas afeições aí, os seus afetos, né? Então nessa reunião, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu cheguei até a chorar, porque eu via o desespero de cada um para reencarnar e eu me via nessa situação, porque eu falava assim, nossa, eu tenho alguns apegos, inclusive apego material, e eu percebi isso diante de algumas situações adversas que eu atravessei. É difícil você falar assim, eu não quero mais, deixa para lá, né? Isso aqui não me pertence. Né? Essas pessoas não fazem parte do meu convívio, é só um estágio no meio delas e já deu, agora elas têm que ir embora e eu tenho que ir para outro lado. E eu me vi assim diante de relacionamentos que eu tive. Algumas pessoas podem até se afinizar comigo nesse sentido, né? Como é duro o rompimento de relacionamentos, né? De casamento, namoro, aquele rompimento de você sair dos seus pais para casar, rompimento dos seus filhos quando saem para casar e você fica. Então, esses momentos de rompimento de laços afetivos, que por mais que você saiba que você vai continuar vendo a pessoa,
que você vai continuar tendo notícia da pessoa, que ela tá ali viva mesmo, que depois da morte física, te balança, você fica naquela, quando? Você fica naquela agonia, quando é que eu vou estar junto de novo? Quando é que eu vou dar um abraço de novo? Então, nesse momento dessa reunião com Jesus, que eles tinham que se apartar das pessoas que eles amavam, que eles tinham algum tipo de afeto, eu me coloquei no lugar deles, eu me derramei em lágrimas, porque de fato é muito difícil você desapegar quando você tem esse sentimento do apego, porque o sentimento de amor não é apego, não tem nada a ver com apego. A gente acha que ama e na verdade nós estamos apegados, não é amor. O amor, ele não é que ele banaliza o sentimento, mas ele deixa leve de verdade. A pessoa vai e quando você vê de novo vai ser uma alegria, e se ficar muito tempo sem se ver, dá saudade, mas não dá tristeza. Você preenche o teu coração com outros tipos de atividades e dedicações que aquilo ali existe dentro de você, ocupa um espaço dentro de você, mas não te deixa num estado de vazio quando se aparta. Não sei se eu estou sabendo explicar direito, né? Então, assim, esse apego que nós temos prejudica demais o nosso desenvolvimento individual, porque nós não precisamos de ninguém nem de nada para se desenvolver, a não ser de nós mesmos e do passo do mestre, lógico, seguir Jesus, né? Alguns vídeos que eu tenho assistido, algumas palestras que eu tenho visto, algumas leituras que eu tenho feito, elas buscam a doutrina espírita na íntegra da escritura de Kardec. E aí, existem alguns conflitos nessas informações, né? Por isso que algumas pessoas me procuram às vezes no privado e falam assim, leia só a obra de Kardec, não fica lendo mais nada. Se a doutrina espírita ela nos permite a reflexão, a busca por conhecimento, por observação, por provas, por, como que eu posso dizer, suposições que venham ser comprovadas, né? Porque toda experiência precisa de uma suposição, primeiro, né? Depois a observação, depois a comprovação. Então, eu não posso pegar as obras do Kardec simplesmente porque foram espíritos evoluídos que deram comunicação em diversos lugares e chegou a essa conclusão, o espírito da verdade era Jesus e tudo mais, e eu vou seguir aquilo ali a linha. Que se eu fizer isso, eu estou substituindo o padre por Kardec, o pastor pelo Kardec. Kardec tem razão, Kardec é isso, Kardec é aquilo. Então, Patrícia, eu prefiro não ir por essa lógica. Eu prefiro ler Kardec, sou da doutrina espírita, tenho a base da doutrina no meu coração, não sei tudo, estudo, procuro tirar o melhor para mim. No entanto, outros livros, outras obras vêm complementar, vêm confrontar, para que eu tire o que me serve dentro do patamar do conhecimento que eu estou, e não daquele que eu quero estar, mas daquele que eu estou, o que é bom para mim agora, nesse momento, acreditar. Eu tenho buscado o meio termo. Esse meio termo não é desvirtuar a doutrina espírita. Eu respeito a doutrina espírita, eu respeito o movimento espírita, eu respeito a Umbanda, o Candomblé, eu respeito a católica, eu respeito qualquer tipo, né? Que nem a gente fala que a reencarnação, quem trouxe a ideia foi o espiritismo, não foi, né? Eu li um livro gnóstico que a reencarnação já foi falada desde que o mundo é mundo. Né? Por que existia as múmias na era do Egito lá, né? Porque os caras acreditavam, eles colocavam todas as riquezas dele dentro do túmulo, se mumificava tal, porque eu vou reencarnar com a mesma feição, então eu vai me mumificar para garantir que eu volte Patrícia com esse rosto aqui. Então eles acreditavam em reencarnação desde que o mundo é mundo. Não foi Allan Kardec que descobriu a reencarnação através dos espíritos, que comunicante da época dele, né, de 1800, aí não, já vem desde que o mundo é mundo. Né, os índios, né, os selvagens já não comunicavam com o espírito do outro lado, então significa que eles acreditavam na vida após a morte. Então nós não estamos, o Allan Kardec ele não é o todo-poderoso que descobriu coisas que já não existiam, ele descobriu coisas que já existiam. Só que a diferença do espiritismo é que ele codificou, ele escreveu, ele criou um sistema de estudo para que a gente pudesse chegar na conclusão que ele chegou. Então eu não posso ficar assim tão
Por isso que algumas pessoas falam, doutrina espírita, né? Allan Kardec engessa, porque só fica naquilo ali. Não é que engessa, não fica só naquilo ali. Lá abre um leque de informações para nós. Mas eu não posso ficar só naquilo, eu tenho que buscar outras coisas também para ver, comparar, analisar e tirar a minha conclusão, que é bom para mim e é pessoal. Por isso que a doutrina fala reforma íntima. Por isso que ela fala, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, fora do centro espírita, fora de Allan Kardec que não há salvação. É fora da caridade, é fazer o bem e se reformar. É individual. Tira da mão do padre, do pastor, toda e qualquer responsabilidade da minha vida. Ninguém vai me mandar para o céu ou para o inferno, a não ser eu mesma. Só que, como eu estou fazendo essa análise que não é tão profunda, mas já é um princípio de busca de conhecimento, como eu falei, eu estou buscando conhecimento, eu não sou detectora do conhecimento, né? Eu vi também alguns estudos que relatam que local, como foi dado aqui, esse local não existe, né? Por exemplo, quando a gente desencarna, a gente não vai para o umbral, que é um local. A gente não vai para um céu com departamentos, colônias. Não. Alguns estudos mais dentro da doutrina, aprofundando a doutrina, ele diz que o céu e o inferno, se a gente for buscar na obra o céu e o inferno, a gente vai ver isso. Que o céu e o inferno é um estado de consciência. Então, eu, Patrícia, se eu desencarnar aqui sentada agora, dependendo do que está na minha mente, é aonde eu vou estar, né? Então, de repente, eu sou muito apegada ao meu corpo. Eu vou me enterrar e eu vou ficar vendo meu corpo deteriorar todinho, os bichinhos comer todo o meu corpo. Eu não vou para o umbral, eu não vou para nenhum lugar. Eu vou ficar ali, vou ficar apegada ao meu corpo. O meu umbral é a minha cabeça. O meu céu é a minha cabeça, é o que está passando na minha mente. Então, quando se fala que tem um local que Jesus se reuniu, que Jesus conversou com cada um que ia ser exilado, gera um pouco de dúvida, né? Porque será que foi dessa forma mesmo? Jesus, um ser superior, né? Perfeito, que já, segundo os relatos de tantos e tantos espíritos, de tantas e tantas comunicações, esteve na Terra, né? O calendário é antes e depois de Jesus, esteve em carne e osso, conversou com todo mundo, passou entre regiões, ofereceu os seus ensinamentos. Aí ele fez isso em capela, pessoalmente, ele chamou esses espíritos que estavam dando tanto trabalho. E eu imagino assim, esses que estavam dando muito trabalho eram seres bem inferiores aos que estavam evoluindo em capela. Então eu imagino assim, hoje, Jesus chama numa sala estupradores, pedófilos, corruptos, marginais de roubo, de furto, coloca tudo ali, que são os caras que estão dando trabalho para nós hoje. Esses que são bem ruins. E eles vão ficar tudo ali, quietinho, só ouvindo Jesus. Será que eles não vão querer agredir? Será que eles não vão... Será que eles vão ficar só chorando? Né? Então a gente sabe que os que vieram de capela eram terríveis, não era só uma questão de pessoas egoístas, orgulhosas no sentido, né, mais suave. Eram caras que tinham muita tecnologia, muito conhecimento, mas que também eram muito ruins. Então a gente para pensar nesse 3.3 aqui, esses espíritos exilados. Qual é o nível desses espíritos exilados? Existe essa comunicação Jesus direto com esses espíritos tão inferiores? Ou esses espíritos individualmente receberam essa notificação de Jesus? Como a gente muitas das vezes tem as intuições do nosso anjo de guarda quando a gente acorda, a gente tem essa sensação de ter conversado com algum espírito durante o sono. Né? Essas reuniões no plano espiritual, até onde existem locais para essas reuniões, ou ela é individual. Então, algumas dúvidas surgem durante as leituras, não é certeza de nada, vocês veem como é que é? E o Espiritismo, ele mexe com a gente, querendo ou não, busca, né? A gente vai jogando pergunta e vai buscando resposta. Se eu pego e leio e só coloco aquilo que eu li e entendi, a gente para por aqui. Mas não é esse o objetivo é estudar. Então, para estudar, a gente tem que
entender todas essas linhas de pensamento que hoje bombardeiam a internet. Você não precisa ir para um centro espírita para ter todas essas ideias julgadas na sua mente. Você assiste o vídeo de um, assiste o vídeo do outro, lê um artigo, assiste uma palestra. Quando você vê, é muita informação, muita informação. E para você tirar o meio de tudo isso, não é para qualquer um não. Por isso que fala que ser espírita não é para quem quer, né? É para quem aguenta, porque não é fácil não. Então vamos lá. Daqui dá para tirar uma série de perguntas, mas eu não vou encher tanta cabeça de vocês. Fica a critério de vocês. Será que existe um local onde Jesus realmente reuniu essas pessoas? Será que é individual? Será que esses espíritos todos estavam, né, no mesmo grau de entendimento para ficar tudo quietinho, chorando, esperando, aguardando o momento de reencarnar? Né? Quando vieram para cá, ficaram espalhados. Né? Eu vi um vídeo do Geraldo Lemos, onde ele fala que que vieram para cá, se eu não me engano, 4 ou 5 tipos de espíritos, né? Os mais, eu não sei onde que está esse quadro, não sei se vai aparecer nesse capítulo aqui, mas o Geraldo Lemos, ele fala que foi dividido quatro ou 5 classificação de espíritos, né? Desde os malignos mesmo até os que eram apegados, como eu falei, em pessoas, em coisas, né? E cada qual foi para uma região do nosso planeta. Por isso que existem atritos entre eles, né? Porque a diferença de grau de evolução de cada um não dá compatibilidade de envolvimento, de convivência. Então existem povos que brigam até hoje em razão disso, que já vem da briga lá de Capela. E fora a migração que vem de outros planetas para cá, porque não é só Capela que mandou para cá, não é só Capela que estava em transição. Todos os planetas estão em transição o tempo todo. Quando o Chico falou 2057, deu a entender que o nosso planeta tem períodos de transição. E não é. A transição é contínua. Desde que o Deus criou, a transição é contínua. A gente nasceu simples e ignorante e olha como é que nós estamos hoje. Hoje a gente pensa. Hoje a gente toma atitudes, a gente tem livre-arbítrio. Né? Então a gente se desenvolveu muito desde nossa criação. Nós não estamos aqui encarnados pela primeira vez. A criação de Deus ela é contínua, a transição é contínua. Então aqui não tem só exilados da Capela. Aqui no nosso planeta tem exilados de vários lugares. E assim como vários lugares vêm espírito para cá, daqui vão espíritos para outros lugares. Essa migração toda é até enquanto o espírito precisa se desenvolver. Segundo o que eu já vi também em alguns vídeos, alguns planetas muito evoluídos não tem mais nem necessidade de existir. Esses seres superiores que já se desenvolveram em planetas, eles estão em missões em planetas mais inferiores. Então, para nós é necessário, né, uma cadeira, uma cama, comida, nós precisamos de um planeta, de um lugar seguro para ficar. Mas os espíritos superiores não têm lugar. É aí onde o meu tic-tac fica, né? Se não tem lugar para espírito superior, então também não tem lugar, né? Tipo colônias, tipo castelos, algumas coisas que aparecem na obra do Chico Xavier que a gente não sabe se é romantismo dele, intervenção do campo espiritual para que a gente possa ter uma compreensão maior e começar a modificar nossa mente, tentando confortar, né, mediante o nosso conhecimento, tentando confortar que a gente vai para algum lugar, vai ser amparado, vai ter gente lá esperando por nós, vai ter um lugar para a gente ser abrigado. Não sei se é a título de conforto, não sei se é a título real, mas é importante que a gente vá tentando ampliar nosso pensamento, né, para que a gente chegue numa razão baseado, né, a nossa fé baseada na razão, e não que seja simplesmente assim, eu acredito e ponto. Porque falar eu acredito em ponto, a gente poderia estar assistindo uma missa, o padre fala e a gente diz amém. E o amém significa sim, concordo com tudo. E eu concordo com tudo, isso significa estagnar. Quando você concorda com tudo, você estagna. Você se acomoda, você não modifica. Então isso é perigoso, né? Vamos lá, 3.4. Acho que eu já confundi mais do que eu expliquei, né, gente? Mas vamos lá. A intenção não é confundir, mas é que na minha cabeça passa tanta dúvida, aí quem sabe, quem assiste vai ajudando também a desenrolar isso aí. Eu tenho certeza que quem assiste tem muitas pessoas com mais conhecimento do que eu. O que eu não admito de forma alguma é o desrespeito. Né? Tem pessoas que me chamam no privado e eu sinto o desrespeito.
Né? Ah, você está falando isso, você está falando abobrinha. Eu não estou falando abobrinha, eu estou estudando. Então, quando a gente estuda, a gente corre o risco de errar. Né? Eu, como professora, eu deixei meu aluno errar bastante no lápis e na borracha para depois ele pegar a caneta. Então, é um processo. E eu peço desculpa se eu errar. Né? Se tiver qualquer coisa que eu falei aqui que for errado, eu peço desculpa, porque eu estou estudando. Eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Beleza? Vamos lá. 3.4. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Ou seja, não tinha uma biologia única, não tinha uma construção de genes único. Estava em processo também aqui na Terra essa construção de genes. Como lá na Gênese, né, da Bíblia, é dito que existia uma raça adâmica, né, Adão e Eva. Então, se a gente levar ao pé da letra, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel, como é que eles iam fazer a humanidade inteira? 2 homens. Não tinha como. Então, para nossa lógica, isso não dá. O que dá é uma lógica do tipo construções de genes, vários locais para receber várias raças. Cada uma peculiar, cada uma de acordo com seu grau de evolução. Então, faz mais sentido raça adâmica e não um Adão, uma Eva, né? 3.5. Origem das raças brancas. Será que vai muito longe? Não, vamos lá. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Então, raças brancas são os descendentes dos primatas, a que nos referimos há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos da história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Então, depois da raça branca, vieram os outros. Primeiro raça branca, segundo seus ascendentes. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África. Então, primeiro Ásia, continente antigo, continente velho, né? Depois África, na região do Egito, encaminhando-se para a longínqua Atlântida. Isso é muito questionado, né? Se a Atlântida existiu, se ela não existiu, se ela é fictícia, mas vamos lá. De que várias regiões da América guardam assinalados vestígios.
Então, a Atlântida, ela está situada na América, pelo que eu estou entendendo aqui, certo, gente? Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então, espíritos que vieram para cá e evoluíram, eles voltam para a capela. E o restante não. O restante que não conseguiu estagiar e passar de ano, permanecem aqui. No 3.6, 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos. Então, aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, os 4 povos iniciantes de capela aqui eu já vi um vídeo do Geraldo Lemos explicando isso, é que eu não vou lembrar como que ele explicou para replicar para vocês. Mas ele fala que esses 4, lembra que eu falei lá atrás? Eu não sabia se era 4 ou 5. Então são 4 grandes povos, raça adâmica, que se dividiram aqui no nosso planeta. Parte delas foram para o Egito, parte foram para Israel e a outra parte para a Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos, da família europeia, indo-europeia. Então, esse é o primeiro povo. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos, da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e os eslavos. Esse aqui é a primeira turma. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. Então, a raça negra e amarela já existiam aqui antes da vinda da raça branca, é isso que eu estou entendendo? As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Então é isso mesmo que eu entendi. Aqui já tinha raça amarela e raça negra. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e o
idiosincrásias peculiares a cada qual. No 3.7, as promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo as raças adâmicas, nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, assim, as raças adâmicas, que são esse pessoal de capela, de quando em quando, de tempos em tempos, né, recebem outros mensageiros do Cristo. Então aqui eu creio que seja assim, eu creio, não sei se eu estou certa. Eu creio que essa raça, ela recebeu primeiro Moisés, né, que é o que a doutrina espírita defende. Primeira revelação, Moisés. Então veio Moisés, deu continuidade no combinado lá de capela que tiveram com o Cristo, né, sobre ter um Deus só, né, seguir os 10 mandamentos, fazer a sua reforma íntima. Depois veio Cristo em pessoa, falou, tô aqui, eu não abandonei vocês, né? O ideal é ser bom, ser caridoso, seguir o bem, né? Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você e amar a Deus sobre todas as coisas. E depois vem a terceira revelação, né? Segundo o que nós acreditamos na doutrina espírita, a própria doutrina espírita. Vem Allan Kardec, codifica as mensagens do campo espiritual, onde Jesus, eles dizem que um dos mensageiros, né, que tem lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas mensagens são ditadas pelo próprio Cristo. E aí lá vem o Espiritismo e fala, olha, nós viemos aqui para dar continuidade à vida de Cristo, mas com uma racionalidade, através da ciência, da filosofia, e não mais numa fé desvirtuada, sem a razão. Nós viemos aqui dar cumprimento com a razão, uma fé raciocinada. Então eu creio que de tempos em tempos essa raça adâmica vai recebendo os mensageiros do Cristo, que são esses, né? Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária, na celeste figura do Salvador. Muitos séculos antes do advento de Jesus, os iniciados do Egito esperaram-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida como toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação da piedade e do martírio, por meio da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, assim, além de, para nós da doutrina espírita, as 3 revelações, Moisés, Jesus e a própria doutrina, a gente vê que em vários locais são trazidos outros mensageiros, outros espíritos superiores com a palavra do bem. Então a gente vai ter algumas figuras, algumas personalidades, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier. Nós vamos ter personalidades, espíritos um pouco mais evoluídos que vão trazendo as notícias de Cristo, retomando a sua trajetória para o bem, para desenvolver o nosso espírito, a nossa reforma íntima. Então esses mensageiros são contínuos, como a gente falou
ali atrás, né? Esses espíritos superiores não têm um local para viver. Eles não têm uma casa, eles não têm uma família, como nós temos esse apego de casa, família, algo nosso. Não. Eles têm amor, amor universal, amor ágape, aquele que quer fazer sem querer nada em troca. Vai lá, faz sua missão e vai embora. Não é frieza, é amor, é liberdade, né? Algumas pessoas pré-julgam que o espírito superior ele é muito frio. Ele faz o que ele tem que fazer, vai embora, ele não se apega. Ele não tem que se apegar, porque ele tem amor. O amor que ele tem a um cara que, por exemplo, uma autoridade, ele tem também ao lavador de privada, né? Ele não faz diferença de status, de cor, de raça, de religião, porque para ele não faz sentido nada disso. Isso é coisa da terra, isso é coisa de espíritos inferiores. Então o espírito superior vem na sua missão, traz a sua mensagem, faz o que tem que fazer e tchau. Ele vai para outra missão. É por isso que quando a gente encontra nas obras do Chico locais, o nosso tico e teco fica mesmo, né? Será que é verdade ou é romantismo? Ou é uma percepção só para confortar o nosso coração, né? Então até aqui a gente viu o primeiro capítulo de Capela. Se ele citar outros livros aqui e eu tiver, gente, a gente vai fazendo essas entrelinhas aí, tá bom? Se eu não tiver, a gente vai passando batido, porque eu não tenho conhecimento científico, eu não tenho conhecimento filosófico, o que eu tenho aqui é um pouco de boa vontade. Então, no primeiro capítulo, nessa segunda parte, eu estou tentando desenvolver com vocês um pouquinho mais sobre essa constelação do cocheiro com esse planeta, né? Esse astro chamado Capela. E essa migração dos capelinos para o nosso planeta, como que ela foi realizada. Então, pelo que nós entendemos aqui, vamos lá, só para a gente poder fechar, né? Existiam 4 raças adâmicas, essas raças, uma delas é a raça ariana, né? Que veio, chegando aqui já tinha as castas, né? Que viviam na Índia, no Egito, Israel, né? E que são aquelas raças negras e amarelas. Então eles vieram para contribuir com essas raças. Não são seres, algumas pessoas vão pegar no tornozelo, né? Dizendo assim, quer dizer que os europeus, os brancos, eles são superiores aos negros e os asiáticos. Não é isso. Eles tinham um avanço tecnológico. Mas eles vieram para contribuir, não para poder escravizar, como alguns falam assim, então ele é preconceituoso, né? Só os brancos é que são superiores. Eu já vi alguns comentários sobre isso. Pelo que eu entendi, não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que eles vieram para contribuir nas coisas que eles já tinham adquirido, porém, eles não tinham um desenvolvimento moral, né? Então eles precisavam passar por toda aquela selvageria do começo do nosso planeta, viver lá na pré-história, fazer foguinho, correr entre eles para um não comer o outro, né? Então, assim, foi toda uma construção através da dor para se chegar nesse patamar onde um contribui com o outro no seu enriquecimento de conhecimento, de moral, de desenvolvimento espiritual, né? Então, a gente vê assim que a migração não é algo do dia para a noite, é uma construção. E essa construção, todos os planetas passam por ela. Essa transição planetária, todos os planetas, desde que o mundo é mundo, desde que foi criado por Deus, a transição ela ocorre. Não tem prazo, não tem local, não tem data. O que tem é de acordo com cada ser que habita aquele planeta, vai ficando o planeta. Nós estamos vendo no dia a dia o nosso planeta passando por transformações climáticas, né, a nível de natureza. É um empurrão do próprio planeta para que a gente saiba sair dessas situações, haver mais elos de fraternidade entre as pessoas, um ajudando, um auxiliando o outro, quer dizer, um empurrão em tanto que nós estamos recebendo. Né? Ontem mesmo aqui perto do meu bairro aconteceu um incêndio aqui de grande importância, né? Colocando 200 moradores para sair das suas casas e, assim, se não tiver uma contribuição geral de todo mundo, não vai, tem 100 bombeiros lá e não estão dando conta.
Então a gente vê que alguns empurrões estão sendo dados para que a gente tome realmente essa fraternidade como uma chave principal para o nosso desenvolvimento moral, né? É isso. Vamos aos poucos aí tentando pegar aquilo que nos pertence, aquilo que a gente incorpora como verdade, aquilo que nos faz bem, aquilo que não faz a gente deleta, a gente esquece, deixa para lá, tá bom? Espero que a gente tenha estudado melhor hoje, que eu tenha dado conta aí de passar quase uma hora de vídeo, mas a minha intenção é só estudo mesmo. E eu espero poder colaborar com isso. Fiquem com Deus, gente.